Como é que é, maldinha do YouTube? Sejam muito bem-vindos a mais uma React especial, porque era um vídeo que andava aqui guardado há algum tempo. Muito bom feedback sobre ele e sobre um assunto que muitas vezes nos aparece nas streams e nas notícias, e que nunca vimos assim uma história completa, nem com uma timeline a contar como é que tudo aconteceu. Que basicamente vai ser uma minissérie, porque vão ser 3 episódios, porque o documentário é mesmo muito grande, então vamos dividir isto às fatias, para aí de meia hora, em que basicamente vamos saber como é que foi o percurso de El Salvador, desde um dos países mais perigosos da América do Sul, controlado pelo crime, com uma taxa de homicídios por 100 mil pessoas, tipo, absurda. Como é que se tornou de repente um dos países mais seguros do mundo, um dos países em que os homicídios desceram brutalmente. Isso de certeza que vai dar os valores, mas desceu mesmo assim uma estupidez. Tem uma população encarcerada, ou seja, uma população na prisão muito grande, porque muitas desta descida de crime tem a ver com as normas pesadas que o presidente teve naquele país. Bukele aparece muito acho que é Bukele que se pronuncia, mas também já vamos saber. Em que basicamente tornou aquilo, muita gente acusa aquilo de ser uma ditadura, muita gente acusa o presidente de alguns atos questionáveis, e conseguimos perceber que sim, mas ele consegue vender a ideia de que a transformação que ele fez no país justifica tudo isso, e a verdade é que essa transformação é mesmo muito visível. Por isso vamos acompanhar um bocadinho desta história, que tanta gente ouve falar, que tanta gente vê, que nós tantas vezes comentamos aqui, mas que nunca ouvimos bem. Por isso, esta é a primeira parte de El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado. Um dos países mais perigosos do mundo. Centenas de quadrilhas aterrorizam a população. Que deveria ser apenas um paraíso dos góticos. Mas devastado. As principais gangues envolvidas nessa guerra são o MS-13 e o bairro 18. El Salvador. 3 palavras: ver, ouvir, calar. Uma frase que descreve o pacto de silêncio e a política de medo que prevaleceram em El Salvador durante os anos de controle das gangues no país. Foda-se, tu tinhas isto escrito nas paredes? Ver, ouvir, calar? Aí é bem. Essa era a regra de sobrevivência imposta aos cidadãos. Se você testemunhasse um assassinato, você não viu nada. Se ouvisse gritos na casa ao lado, você não ouviu nada. E se soubesse quem matou seu vizinho, você jamais abriria a boca. Em 2016, mais de 700 salvadorenhos foram expulsos de suas casas pelas pandilhas. Mulheres grávidas, crianças, famílias que viviam no mesmo bairro há décadas. Muitas delas chegaram a viver entre paredes de papelão na quadra de esportes de uma escola. Quando o vice-presidente na época foi questionado sobre tantas mortes, ele respondeu: pelo menos não estamos no Afeganistão. El Salvador era um país... Aí é bem. O que seria na Europa um presidente a responder isto? O que é que você tem a dizer a tantas mortes? Pelo menos não estamos no Afeganistão. Mano, que resposta é esta? Destruído, 30 anos de bipartidarismo, e as gangues haviam crescido dentro desse vácuo até controlar 80% do território nacional. 80? Uou! Então, em 2019, Nayib Bukele chegou à presidência com 53% dos votos, sem maioria no Congresso, sem conseguir aprovar seu plano de segurança e sem conseguir nos primeiros anos fazer quase nada porque não tinha apoio. Até que no fim de semana de março de 2022, as gangues mataram 87 pessoas em 72 horas. Esta era a imagem que... El Salvador nunca foi muito falado cá, atenção. Mas quando se falava de El Salvador era sempre por causa disto, meu. Quando nós ouvimos alguma notícia de El Salvador ou isso, tinha a ver sempre com mortes. Em 2022, esta mudança é relativamente recente.
Um recado que dizia ao governo quem mandava. E Bukele respondeu à altura com uma mensagem definitiva. O crime não vai mais mandar em El Salvador. Mais de 80 mil criminosos foram presos. E a maior prisão das Américas foi construída do zero em tempo recorde. E os homens que eram os donos da noite passaram a não poder mais ver a luz do sol. Em menos de 3 anos, El Salvador saiu de capital mundial do homicídio para um dos países mais seguros do mundo. Como isso aconteceu? Qual é o preço pago? E a principal pergunta, é possível aplicar esse modelo no Brasil? Foi isso que fomos investigar. Pá, estas imagens das prisões de lá são assustadoras, meu. São assustadoras. Segundo a organização Inside Crime, especializada no estudo de crime organizado nas Américas, a taxa média de homicídios na América Latina e no Caribe caiu mais de 5% no último ano, em comparação com 2024, atingindo a média aproximadamente 17 homicídios por 100 mil habitantes. No entanto, existem exceções importantes. Mortes relacionadas com o narcotráfico aumentam no Peru e na Colômbia, os maiores produtores de cocaína do mundo, assim como no Equador. No ano passado, as autoridades registraram 2 mil homicídios no Peru e 14 mil na Colômbia. No Equador, os assassinatos cresceram 31% em relação ao ano anterior. Pá, pois, mas eu queria ver... Mas de certeza que vão falar disso no documentário. Queria saber os números mesmo de El Salvador antes e depois. É possível aplicar esse modelo no Brasil? Foi isso que fomos investigar. Foda-se, estas prisões são assustadoras. Boa noite. Sejam bem-vindos à estreia de El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado. A mais nova produção original da Brasil Paralelo. Enquanto a gente se acostuma com a ideia de que o crime venceu e não tem mais solução, eles provaram que mudanças profundas são possíveis. É isso que vocês vão assistir esta noite, a prova de que o impossível não existe quando há uma decisão. Em setembro de 2025, nossa equipe de produção foi até a América Central. Fomos a esse país onde até pouco tempo atrás mal se ouvia falar e que de repente virou assunto no mundo inteiro. Entendemos que é um privilégio poder trazer em primeira mão para o Brasil a história do que aconteceu em detalhes, contada por quem viveu tudo na pele. Investigamos tudo sobre o método Nayib Bukele, o homem que dividiu opiniões no mundo inteiro. Entramos em comunidades que já foram controladas pelas pandilhas, entramos no CECOT, o Centro de Confinamento de Terroristas, conversamos com governo e oposição, criminosos e sobreviventes, defensores e críticos. Se El Salvador CECOT tem uma fórmula ou não, se o modelo é replicável, há muito ainda para se discutir. Se o preço é correto a se pagar também. Mas nosso pensamento é que essa discussão não deve ser adiada. Com tudo o que vimos, ouvimos e aprendemos, não há como encerrar esse assunto em um único documentário. Por isso, fomos além. El Salvador é um caso completo, com história, com contexto, com personagens, decisões políticas e consequências. Um debate que está longe de terminar. Além de El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado, você vai ter acesso a tudo o que produzimos e ainda vamos produzir em torno desse tema. No especial El Salvador, você vai saber tudo sobre as gangues que aterrorizaram o país, também entenderá sobre a polêmica que envolve a volta da prisão perpétua e por que isso divide o mundo inteiro, e conhecerá o perfil completo de Nayib Bukele. O puto parece tão novo. Não parece um miudito? Eia bem. Isso divide o mundo inteiro e conhecerá o perfil completo de Nayib Bukele, conhecendo a sua história e o que o torna tão diferente de tudo que a política produziu na América Latina. Também receberá a live completa com os bastidores da nossa investigação e a história política de El Salvador desde o início. E ainda os cortes de todos os podcasts em que estivemos falando sobre o assunto. Essa é a playlist mais abastecendo com novos conteúdos. Tudo completa do que aconteceu em El Salvador e do que isso pode significar para o mundo e para o Brasil. Investimos tempo e recursos para ir pessoalmente a um dos países com a história mais perturbadora das Américas. Tivemos acessos que ninguém teve e uma experiência que jamais será esquecida. E trouxemos tudo isso até você agora,
gratuitamente. Produzir essa obra só foi possível porque a Brasil Paralelo é uma empresa independente. Não recebemos e nunca receberemos um centavo de dinheiro público. Tudo que produzimos é financiado pelos nossos membros assinantes. Sem o apoio deles... Olha, malta, foda-se. Não conhecia este projeto, mas uou! Pá, se alguém quiser ajudar a assinar, façam um favor, vamos ver se o material é bom ou não, mas o feedback que eu tenho disto é que é muito bom. Não poderíamos ter produzido esse documentário, muito menos exibi-lo gratuitamente. Mas graças ao apoio dos nossos membros, mais um original Brasil Paralelo está sendo lançado hoje. E para que isso continue acontecendo, para que possamos continuar produzindo e normalmente levando até obras cortaria assim esta para parte. milhões de pessoas, nós precisamos de você. Ao se tornar um membro assinante, você ajuda a financiar nossa missão de levar produções de qualidade e que prezam pela busca pela verdade aos 4 cantos do mundo. Estando aqui hoje, ao vivo, você já mostra que confia no nosso trabalho e que ainda acredita no Brasil que todos nós queremos. O próximo passo, você contribui para que é livre de ou seja, plano premium, para completo desta coisa hoje, para garantir que mudou de até breve. Ok, este comentário contém imagens, relatos de violência que podem ser sensíveis. Vamos lá. O que eu vou te contar pareceria teoria da conspiração, se não se tratasse de uma investigação jornalística muito bem documentada. O que esses jornalistas descobriram foi que no ano, de 2011 indo para 2012, houve uma reunião no Clube Árabe Salvadorenho. Essa reunião foi convocada por Armando Bukele, o pai de Naíbe, e ele convocou todos os árabes. O senhor Armando Bukele disse: olhem, já está na hora de assumirmos o controle desse assunto, desse país. Inclusive, na revista, os jornalistas contam que alguns dos presentes até riram e disseram: e você está propondo que se crie uma república islâmica em El Salvador? E aí ele disse: não é nada disso, eu estou falando que devemos assumir o controle. E para isso, Alá já escolheu o nosso Naíbe. Algumas semanas depois, Naíbe Bukele era candidato a prefeito de Nuevo Cuscatlán. Caralho, meterem logo o papel de escolhido, o escolhido, peso grande. O país mais perigoso do mundo. 10 pessoas desaparecidas por dia. 2 vezes mais civis mortos que na guerra do Afeganistão. 481 assassinatos em um único mês. 62 assassinatos em um único dia. Aí é bem. 85% do território controlado por organizações criminosas. Cabeças decapitadas expostas em praças. Membros... Mano, cortaram a cabeça e aquilo é claramente um esqueleto. Devem ter queimado. Devem ter queimado. Aí é bem. Decapitadas expostas em praças. Membros decepados em pontos de ônibus. Troncos eviscerados na porta de escolas. Por décadas, essa foi a realidade de um pequeno país da América Central prensado entre a fúria dos vulcões e a vastidão do Pacífico. Uma realidade extrema que só poderia ser revertida com medidas... Já fazemos essas contas, Fábio. Vamos ver. Nunca vi nada deles. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo. Last year, the murder rate fell to its lowest in 3 decades, transforming the nation from one of the deadliest in the world to one of the safest in Latin America. E começaram as milhares de capturas diárias. Milhares? Milhares. Isso mesmo. O que nós temos aqui são perfis de psicopatas.
Pessoas que, com facões, machetes, escortejavam suas vítimas e depois de assassiná-las, alguns apareciam até brincando com os crânios. Ah! Agora... Que é isto, malta? Apareciam até brincando com os crânios. Que doente! O gajo ia tomar banho com uma caveira. Agora nós vamos para a parte de dentro. Tem 2 linhas amarelas em frente aos blocos de celas. Eu vou pedir, por favor, que todos caminhem atrás dessa linha amarela, porque também tem um dispositivo de segurança. O sistema foi desenhado de tal forma que eles vão morrer na prisão. International observers board CICOT was violating the UN standard for minimum treatment of prisoners. ¿Por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos? Os gajos estão lá em cada cela, parecem ratos. Quantas pessoas é que devem estar por cela, malta? Eu não sei. Será que eles têm tipo um sítio para dormir para cada um? Aqui parecia-me... Olhem para isto. Neste espaço, 4. Opa, ok, se calhar tem. Aí é bem, mas as condições aqui são mesmo... por isso a malta não brinca aqui. Sempre. O novo tempo seria instaurado pelo menino que, em 1981, já nasceu investido da missão de refundar a República. Seu pai, Armando Bukele, líder religioso na primeira mesquita do país, era a figura mais influente de uma comunidade árabe ressentida da discriminação que sofria dos governantes de origem europeia. Em seu programa de televisão, Aclarando Conceitos, Armando denunciava a falência moral das elites enquanto conclamava sua audiência a reivindicar o poder, forjando à sua imagem o novo rumo da nação. Uma saudação cordial a todo o povo salvadorenho, especialmente aos salvadorenhos que têm sangue árabe nas veias, a grande maioria. A urgência dessa herança obrigou Nayib Bukele a pular etapas do aprendizado comum. Aos 18 anos, assumiu a agência de publicidade da família, comandando campanhas de marcas e de políticos, dominando as engrenagens da percepção pública e a mecânica do poder. Mas a carreira corporativa não era um fim em si mesmo no destino traçado para Nayib. Era a preparação para o veredito que, antes mesmo de ser ambicionado pelo jovem, já era anunciado por seu pai. Você será presidente. Então, se cumpriu a profecia. Aqui foi a mão de Deus que trabalhou neste país e colocou um homem como Nayib Bukele. Estamos muito perto de uma ditadura. O presidente não é um ditador, é um libertador. Eles desvirtuaram a democracia neste país e desvirtuaram a forma de governo. Houve uma entrevista do presidente com o Tucker Carlson. Eu respeito muitíssimo o Tucker Carlson. Acho que ele é o jornalista mais reconhecido no momento. Mas eu não sei quais são as crenças religiosas dele. Na verdade, eu desconheço. Yeah, we roll up the faces and then we went after them. Okay, so that's the official. That's the official. Yeah, that's the official. What's the real? Ele perguntou justamente o que aconteceu com o regime de exceção e o presidente disse para ele que It's a miracle. It's a miracle. Yeah, it's a miracle. I love that. E o Tucker Carlson sorriu e disse: "Não, eu quero saber a verdade." E o presidente Bukele disse: "Mas é que foi um milagre." E eu acredito profundamente nisso, que foi um milagre, que aconteceu muito rápido. Veja a perspectiva messiânica. Por acaso, imagina, toda a gente ouve falar disto já há algum tempo. Mas eu não tinha noção que isto tinha começado em 2022, malta. Estamos a falar de 4 anos. É que é uma transformação tipo... What the fuck? Em 4 anos.
Como é que pode ser? Messiânica em sua expressão máxima. O presidente Bukele salvou vidas, salvou almas de pessoas boas, trabalhadoras, humildes. Essas vidas foram todas salvas. Aquela prisão lá, o Secote deve ter custado milhões. Eu moro aqui desde os 9 anos. Acho que eu vivi o pior. Sim, mas foi o que eles disseram. Ele foi eleito em 2019, mas não conseguia fazer nada. Ele só começou a conseguir em 2022. Mas sim, ele foi eleito em 2019. Sabe, eu não tive a infância que eu queria ter. Eu não saía, não nos deixavam sair. Se você viesse aqui me visitar, se fosse o meu amigo, você não podia. Porque vinha de outro lugar. Só podia entrar gente daqui mesmo. Então era muito difícil porque a gente perdia as amizades. A gente não podia dizer de onde era lá fora, porque era bem perigoso também. Aí, vem. Eles disseram que iam levar o meu filho para cobrar extorsão. E eu disse que eu não queria que o meu filho se metesse nisso. E eles me disseram que ou eu aceitava ou eu ia arcar com as consequências. Se você tivesse um problema com eles, se eles achassem que a sua casa valia dinheiro, achavam algum problema e se apropriavam. Então era muito duro. Era muito duro. Tinha um banquinho ali em cima. A nossa casa fica logo ali. A janela fica daquele lado. Então, uma vizinha veio falar que cada vez que nós saímos aqui de casa para trabalhar, eles vinham e se sentavam naquele banco e espiavam as minhas filhas dentro de casa. No dia em que a vizinha me disse isso, eu fingi que tinha ido trabalhar. Olha o que é uma mãe sabendo o perigo destes gangues e sabendo que eles andam por ali, receber uma informação a dizer quando tu sais, eles sentam-se ali no muro a olhar e a controlar o que é que a tua filha está a fazer dentro de casa. E depois voltei. E quando eu voltei, eu vi 6 rapazes sentados ali, dizendo que elas eram bonitas. Então, quando eu vi aquilo, fiquei olhando para eles, porque são as minhas filhas. E eu disse, uau, o que está acontecendo aqui? Perguntem sobre o caso Alison Renderos, uma lutadora, é um caso famoso. Uma lutadora olímpica de 16 anos, campeã centro-americana e caribenha de luta olímpica. Na época, eu apoiei a Procuradoria. Como diretor do Instituto Educa, apoiamos a Procuradoria-Geral da República nas investigações e processamento dos autores materiais, porque os intelectuais nunca foram presos. E foi descrito ali, diante das pessoas, diante de uma prima dessa menina, Alison Renderos, e da tia, ela chorando, e o sujeito contando que viu ela cortada em pedacinhos. Lembro que me contaram, porque eu não estava lá, que ele ainda disse, quando eu cortei a cabeça dela, ela abriu os olhos. Eia, bem! É bem impressionante. Foda-se, que gráfico! Era um dia normal, de trabalho, de tarde, com as minhas filhas. Foi um passeio com elas, em um parque. Depois que saímos, nós pegamos um micro-ônibus que nos levava até o centro de El Salvador e nós ficamos ali, perto do motorista. Porque estávamos na parte da frente do micro-ônibus. O que acontecia era que, por cansaço, eu sempre dormia. Bastava subir no micro que eu já ia dormindo. Foi aí que eu despertei, reagi, quando o jovem apontou a arma para o motorista.
Eu só pensei nas minhas filhas. Ela viu. Atiravam em todo mundo que tentava se jogar para fora. Eles atiravam. O quê? Em 1980, nos últimos anos da Guerra Fria, eclodiu em El Salvador uma sangrenta guerra civil. No campo de batalha, o poderio militar estatal armado pelos Estados Unidos colidia com as táticas de guerrilha da esquerda marxista. Mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 MHz. Cuando escuché la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, buscamos rápidamente en la otra. Em 1992, quando os acordos de paz patrocinados pela comunidade internacional encerraram a guerra, ela já havia ceifado a vida de cerca de 75 mil salvadorenhos. O fim do conflito encorajou o retorno da população que havia sido forçada a fugir do país. Mas, ao reparar... Ou seja, eles estavam em guerra civil, fartou-se de morrer gente na guerra civil, eles conseguiram resolver e meteram-se noutra parecida que foi os gangues. Repatriar seus cidadãos, El Salvador plantava as sementes de um futuro ainda mais terrível. Milhares de pessoas emigraram para os Estados Unidos fugindo da guerra, porque nos lugares que foram palco de guerra, os civis foram embora, famílias inteiras para os Estados Unidos. E como eram pessoas camponesas e operárias, chegaram aos bairros mais pobres dos Estados Unidos e lá elas eram controladas pelas gangues porto-riquenhas e mexicanas. Os salvadorenhos chegaram aos Estados Unidos e naquele país encontraram um cenário no qual nem sempre estavam bem-vindos. Haviam outras gangues nos territórios onde eles estavam. Eles saíam daqui já com a ideia de algumas maras. A Maragaio, a Mara Chancleta, mas ao chegar aos Estados Unidos encontraram condições nas quais eram excluídos. E decidiram formar a sua própria Mara, que passou a se chamar naquele momento Mara Salvatrucha. Então, esses filhos, essas crianças que chegaram lá, a forma de se protegerem foi se organizando para se defender das outras gangues. Mas acontece que essas foram mais sangrentas até do que as mexicanas e as de Porto Rico, sabe? E elas tiveram, digamos, uma estrutura bem maior de hierarquização e de organização, entende? E vocês sabem que muita gente viu séries como, por exemplo, Narcos, ou mesmo a história daquela zona da América do Sul, e sabem que nesses países em que o narcotráfico reinava havia crime a sério e envolvia milhões e milhões e milhões. Quando estamos a dizer que aqui era pior, imaginem a escala. Então se dedicaram lá nos Estados Unidos ao narcotráfico, às mortes por encomenda. Quando foram deportados para El Salvador, os salvadorenhos nem sabiam quem estava chegando. Meu nome é Giovanni Galeas Perla, fui militante do Exército Revolucionário do Povo, o ERP. Durante a guerra, aqui a polícia não estava constituída. O sistema de justiça, o sistema judicial estava em construção depois dos acordos de paz. Então entraram os membros de gangues tatuados que vinham das prisões e das ruas de Los Angeles, entraram em El Salvador sem nenhum problema. Obviamente, eles foram, digamos, para os bairros mais populares, para os bairros pobres. E ali eles se fortaleceram. Estes bairros mais pobres são sempre um foco
e um centro para tu conseguires juntar pessoas à tua causa. Porque tu dás uma vida um pouco melhor àquelas pessoas que têm tão pouco. Pá, que há muitas pessoas, e nós vemos isso, por exemplo, acontecer nas favelas do Brasil, em que é só aquele caminho que eles têm. É só aquele caminho que eles conhecem. E então estes sítios de necessidade é o sítio onde as pessoas estão mais vulneráveis para serem apanhadas. Por isso faz todo sentido. Já depois dos anos 90, as coisas mudaram de uma forma muito drástica, sabe? Lembro que naquela época começaram a impor limites para as pessoas que moravam aqui. Eu não podia ir a outras colônias. Aqui tinha uma gangue que se chamava Mara Máquina. Então era uma guerra contra toda a cidade. E com isso, às vezes os jovens ficavam presos aqui. Eu me lembro que quando eu era criança, às vezes eu saía de casa para fazer compras, uma tarefa, ou então ir no mercado. E eles começavam, desciam com escopetas. Alguns tinham até armamento militar. Nestes casos não me choca muito, já se sabe, né? Já estamos fartos de ver. Que também se torna bastante grave e que fortalece muito a presença das gangues nos territórios é a circulação de armamentos sem controle. E também o movimento de grupos de narcotraficantes que estava acontecendo nos territórios do nosso país, porque El Salvador serviu como rota de tráfico de drogas e tráfico de pessoas também. Eu sou Michele Sol, ministra da Habitação do governo do presidente Nayib Bukele. Os mareiros eram a M18, tinha a 13, eram vários números. Ainda havia o controle das gangues nos territórios e não podíamos usar certos carros que tivessem os números das gangues. Ou seja, se uma placa tivesse o número 18, aquele carro já não saía de lá. O quão doentio tu tens que ser para... Ok, o número é o 18, se o carro tiver o 18 já não sai daqui. Que poder louco era este que os gangues tinham para causar este medo às pessoas, pá? Matavam os filhos das pessoas que não pagavam extorsão ou que não queriam entrar nas gangues. Quando queriam beber ou fazer suas festas, pediam dinheiro para as famílias honradas. Se quisessem violentar uma filha delas, faziam isso como se fosse qualquer coisa. O problema deixou de ser uma questão de segurança pública e foi se convertendo progressivamente, de maneira acelerada, em um problema grave para a segurança do Estado. Porque as gangues começaram a se enraizar nos territórios, a controlar territórios, a usurpar funções que cabem ao Estado, como cobrar impostos. Então havia assassinatos por todos os lados. Você encontrava pessoas assassinadas por todos os lados. Ou encontrava membros, extremidades de pessoas ou cabeças em sacos. Ainda estou chocado com as 80 e tal mortes em menos de 72 horas. Estou chocado, foda-se. Que não é um ambiente de guerra, era ambiente das pessoas a viverem normalmente. O sistema político salvadorenho que se estabeleceu com o fim da guerra consolidou a posição de dois grandes partidos, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, FMLN, partido de esquerda herdeiro das guerrilhas marxistas, e a Aliança Republicana Nacionalista, ARENA, partido de direita com raízes... Foda-se, banho ao diabo e escolha, caralho. As comparações todas que ele faz são horríveis. Mas sim, é para tu veres que qualquer escolha naquela altura podia ter sido má, eu percebo. Em movimentos militares e paramilitares anticomunistas. Antes inimigos no campo de batalha, após os acordos de paz, passaram a se enfrentar na arena política para decidir os rumos do país. Disseram que íamos viver em paz, e foi muito pior. A maior doença que este país tinha eram esses partidos políticos tradicionais, que não queriam e não deixavam o país seguir adiante. E o mais grave, o que tínhamos de mais grave era a criminalidade. Porque em vez de combatê-la, eles estavam fortalecendo isso. Aqui houve... Neste tipo de países, com governos que também só mudam de lado e são tipo bipartidários,
e que são os mesmos que se arrastam há anos no poder, tipo, isto está cheio de contactos e de vícios. E de repente então aparece aqui uma proposta nova. Pessoas que assassinaram 10, 15, 20 vezes, que estupraram 2, 3, 5 vezes. E sempre saíam. Por quê? Porque o sistema estava corrompido. Meu nome é Gustavo Villatoro. Sou ministro de Segurança Pública e Justiça desde 26 de março de 2021. Então este é o boss. Havia este é o responsável por tudo. Membros de gangues neste país. E os 7.000 foram capturados. E o que aconteceu? Por que soltaram todos eles? Já em 2006, eram mais de 15.000 nas gangues. E quando nós assumimos o comando, já eram mais de 70.000 membros de gangues. As gangues controlaram mais de 80% do território salvadorenho. Mais de 70.000 membros de gangues? Território ocupado pelas facções, 2015. Tinham estruturas militares. Mas El Salvador, aqui capital, aparece cá. Em todo o país, bairros com circuitos fechados. Tinham mais equipamento do que a Polícia Nacional Civil e do que a própria Força Armada. E depois acabamos descobrindo que realmente houve muitas negociações. Negociações com oferta de dinheiro, tanto do Partido Arena quanto do FMLN. O problema é que durante a trégua, os bandidos se fortaleceram muito. E eles perceberam uma coisa estratégica, que eles eram um grupo, digamos, um grupo de pistoleiros com uma grande base de colaboradores. Uma grande base de aspirantes a entrar nas gangues. Se fossem 100.000 pessoas nas gangues, havia um entorno social de pelo menos 500.000. E com esse número, eles podiam desequilibrar qualquer eleição política em El Salvador. Meu nome é Rodolfo Antônio Delgado Montes, sou procurador-geral da República de El Salvador. O fato é que, no fim das contas, todas as provas reunidas pela Procuradoria, por meio do uso de ferramentas especiais de investigação, conseguiram determinar a existência desses pactos. O Partido Arena e o Partido FMLN, no passado recente, estiveram envolvidos e foram descobertos nesse tipo de prática, as quais, em troca de benefícios que eram provenientes dos cofres do Estado, eles conseguiram ganhar votos para cada uma das suas manobras políticas. Isto tenho que concordar. Tudo isso serviu de base para que a população deixasse de acreditar tanto na proposta da direita, representada pelo Arena, quanto na de esquerda, representada pelo FMLN. Portanto, a população começou a demandar, digamos assim, uma proposta diferente. Eu sou Ernesto Castro. Quem? Eu não percebi. A demandar, digamos assim, uma proposta sem acreditar tanto na proposta da direita, representada pelo Arena, quanto na de esquerda, representada pelo FMLN. Portanto, a população começou... Eu sou Ernesto Castro, deputado e presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador. Um dia, um bom amigo me chamou no escritório dele. Ele me disse, vou concorrer como prefeito de Nuevo Cuscatlán, de um município. E ele me disse, olha, eu acho que agora... Esse meu amigo foi falando assim, a vida já me deu o suficiente, graças a Deus. Eu tenho uma família boa, tenho um emprego bom e não tenho necessidades atualmente. E agora, nessa vida eu tô convencido de que é preciso deixar um legado. Esse meu amigo se chama Nayib Bukele. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Bukele ainda foi o pai que disse que ele era o escolhido e ele próprio acreditou na história. Jovem, mais ou menos por volta do ano de 2005, entrou no FMLN. Então ele entrou como publicitário, uma agência de publicidade, a Ubermet, que era quem fazia as campanhas do FMLN. Ele entrou no partido primeiro para fazer negócios.
E assim ele ficou mais ou menos uns 8 ou 9 anos. Então, em 2011, ele pensou em ser candidato. E disse aos dirigentes do partido: olhem, por que não me lançam como candidato a uma prefeitura? Se ele começou na política em 2011 e em 2019 ganhou para ser presidente, malta, estamos a falar de 8 anos. Em Portugal seria o equivalente a 2 mandatos. Era a mesma coisa que alguém chegar e ser candidato a uma Câmara e fala com o partido para ser candidato a uma Câmara para 8 anos depois ser Primeiro-Ministro. E ele se tornou prefeito de um município que era praticamente desconhecido aqui no país, chamado Nuevo Cuscatlán. Era um município pequeno, muito pobre. Não, estás a ver, era de um município muito pequeno. Portanto, ele começou de um município muito pequeno. Pá, e estamos aqui num sítio fixe para depois sair, que é... aqui foi um enquadramento de tudo o que aconteceu e agora começa a parte em que o Bukele começa a vida dele política e a ascensão até ao poder. Presidente de San Salvador. Pá, mas aqui estava a dizer, até vou pôr outra vez. Que era praticamente desconhecido. Estava aqui, presidente de... E ele se tornou prefeito de um município que era praticamente Nuevo desconhecido Cuscatlán. aqui no país, chamado Nuevo Cuscatlán. Era um município pequeno, muito pobre. Foi mais tarde. Então se calhar o primeiro não ganhou. 2015. Então foi a outra a seguir. Ele a seguir concorreu à da capital, é isso? Foda-se, olha que tu saltares de uma câmara pequenita, és um desconhecido, saltas de uma câmara pequenina para a câmara da capital, num mandato. Uou! Mas pronto. Maltinha, acho que estamos aqui num sítio fixe para terminar. Maltinha do YouTube, para vocês ficamos por aqui. Vamos continuar a ver estes vídeos e mais 2 partes. Até ao próximo vídeo, fiquem bem